Assim, não, tranquilo, só vou dar uma introdução aqui. Aham. Na aula da semana passada, a gente estava estudando ali a questão do sistema cardiovascular, tá? Então, hoje a gente vai dar uma revisada nesse tema, né? E introduzir um tema novo para vocês aí, tá? Lembrando que quando eu penso na organização, né? Nos níveis de organização aí dos seres vivos, eu penso lá no corpo humano, se eu pensar na célula, né, na nossa célula, que é a menor unidade aí da matéria que é viva, que é funcional, né, eu começo a analisar que um conjunto de células, né, vai formar um tecido do corpo. Então, os diferentes tipos de tecidos vão formar um órgão, tipo o coração, né, e o conjunto de vários órgãos, né, que são similares, que têm funções similares, eles formam os sistemas, né? E os vários sistemas aí integrados, então, vão constituir um indivíduo. E esses sistemas, eles funcionam, né? Lógico, cada um vai ter funções que são específicas, mas eles vão estar funcionando aí de uma forma integrada, né? Então, a gente viu lá na semana passada que o sistema cardiovascular é extremamente importante, por quê? Porque ele faz o transporte do sangue para várias partes aí do nosso organismo. Transportar o sangue significa transportar nutrientes, né? Aqueles nutrientes lá que foram absorvidos lá no intestino, né, delgado e tal, no intestino grosso, quando a gente passou pelo processo de digestão, mas também o oxigênio, né, que ocorre lá, lembra lá que ocorre a troca gasosa lá no alvéolo pulmonar, né, sai o gás carbônico, fica o oxigênio, e esse oxigênio vai ser transportado para as várias partes. Por que o oxigênio é importante? Porque o oxigênio é utilizado num processo chamado respiração celular, que é quando as nossas células produzem energia para nos manter vivos e para realizar todas as transformações químicas aí que ocorrem dentro do nosso organismo, né? Isso a gente chama de metabolismo, tá? Então é por isso que esse sistema é de extrema importância. O sistema cardiovascular, então, ele basicamente vai ser composto pelo coração, né? E pelos vasos sanguíneos aí, né? Nesses vasos sanguíneos eu vou ter quem? Eu vou ter as artérias, ó, né? São vasos mais profundos, são vasos mais calibrosos, a parede das artérias, né? Ela é muito mais espessa porque a pressão sanguínea dentro delas é muito maior, né? Então, as artérias, elas levam sangue do coração em direção às extremidades do corpo, enquanto veias são mais delgadas, né, geralmente mais superficiais, e levam o sangue das extremidades do corpo em direção ao coração, né? E eu vou ter os capilares, que são microvasos, são vasos sanguíneos bem pequenos. Esses vasos aqui são aqueles que chegam praticamente ao nível celular, né, para que os nutrientes sejam passados aí, vamos dizer assim, para essas células, né? E tudo isso é transportado onde? Transportado no sangue, né? Onde eu tenho vários tipos de célula, tanto para células de defesa, células especializadas no transporte do oxigênio, né? Resquícios celulares aí especializados na coagulação, enfim, do sangue, né? Eu vou ter uma parte mais líquida desse sangue que se chama plasma, né? Depois os componentes celulares. A gente viu que o coração, né, humano, ele tem cavidades, ele tem 4 cavidades principais, né? Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. E aí a gente viu que a nossa circulação, né? Isso aqui é só relembrando. A gente viu que a nossa circulação ela pode ser classificada com base em algumas características que ela tem. Exemplo, a gente pode classificar a nossa circulação como uma circulação fechada, né? Por quê? Porque o nosso sangue ele circula no nosso organismo dentro das artérias, né, das veias aí, dos capilares, dentro de vasos sanguíneos. Ele não entra em contato direto com os nossos tecidos, tá? Insetos, por exemplo, não tem uma circulação fechada. Ela é considerada aberta, por quê? Porque o sangue deles, então, é jogado, né, em lacunas, em espaços lá especiais que tem dentro do corpo deles, e lá acontece troca gasosa, enfim, eles vão obter aí os nutrientes dessa forma, tá? Então, os insetos, eles têm sangue também. A diferença é que o sangue deles, né, da maioria não é um sangue vermelho, às vezes pode ser uma substância esverdeada, amarelada, né? E o nosso sangue ele é vermelho justamente pela presença do ferro, né, que está lá na nossa célula que transporta oxigênio, né, uma célula chamada hemácia, tá? A gente viu depois que a nossa circulação pode ser classificada com base na quantidade de vezes que ela passa pelo coração, né?
em um circuito aí dessa circulação. Então, a nossa circulação ela é uma dupla, por quê? Porque o sangue passa 2 vezes pelo nosso coração. Tem o retorno das veias, né? O sangue pobre em oxigênio rico em gás carbônico, ele retorna, vem para o coração, entra no lado direito, passa para o ventrículo direito, né? Vai para a artéria pulmonar e vai para o pulmão. Onde vai acontecer o quê? Troca gasosa, vai sair gás carbônico, vai entrar oxigênio, ele volta aqui para o coração, oxigenado, né? Então, por meio das veias pulmonares, ele entra no átrio esquerdo, depois ventrículo esquerdo, né? Aorta e depois principais artérias do corpo, onde ele vai para a nossa grande circulação, né? Vai para as extremidades do coração em direção às extremidades, levando sangue rico em oxigênio. Então, é basicamente isso. O sangue tem que passar 2 vezes, ó, pelo coração, num processo que a gente chama aqui, ó, pequena circulação do coração para o pulmão, depois do pulmão para o coração novamente, né? No primeiro momento, pobre em oxigênio, rico em gás carbônico. No segundo momento, no retorno, pobre em gás carbônico, rico em oxigênio, tá? E esse processo aqui do sangue, que vai sair do coração e vai para as extremidades do corpo, eu vou chamar de circulação sistêmica ou grande circulação. Essa aqui, ó, do coração até o pulmão, pulmão até o coração, pequena circulação ou circulação pulmonar. A gente ainda viu que pode classificar a nossa circulação com base na ocorrência da mistura, tá, do sangue que é pobre em oxigênio com o sangue que é rico em oxigênio. Como no caso dos seres humanos não ocorre essa mistura, o nosso coração tem cavidades bem definidas e tudo mais, a gente diz que é uma circulação do tipo completa, tá? Se houvesse a mistura, o contato desse sangue pobre em oxigênio com sangue rico em oxigênio, a gente diria, então, que ela era incompleta, tá? A gente viu as principais partes aqui do coração nessa imagem aqui. Vocês fizeram até o desenho, né? Mas aqui a única diferença dessa para as imagens anteriores, então aqui vocês podem observar a presença das válvulas, né? Que impedem um refluxo, um retorno do sangue, né? A partir do momento que o sangue entra aqui no átrio direito e passa para o ventrículo direito, ele não consegue, não deve retornar aqui, ó, para o átrio direito. Essa válvula vai se fechar. Então ela serve para isso, né? A pessoa pode ter uma doença nesse sentido aqui. E aí tem um refluxo do sangue, isso aqui já gera um batimento anormal, gera problema, tem que fazer correção, né? Então, essas válvulas aqui, elas servem justamente para isso. A circulação, ela tem que, a partir do momento que passou aqui, não retorna, a mesma situação aqui, né? Então elas têm essa situação aí. Lembrando para vocês da importância do sistema cardiovascular, que assim, ó, as doenças coronarianas, aí nas coronárias são artérias que irrigam aí o coração e tal, que nutrem ele de oxigênio, estão entre as doenças que mais matam no mundo, tá? Então, problemas cardiovasculares, eles são extremamente comuns. E geralmente, nem sempre, mas geralmente, eles matam subitamente, quando é no caso de um infarto, né? Um infarto fulminante aí, né? Que o infarto nada mais é do que o quê? É um bloqueio que pode ocorrer se for um infarto fulminante, eu vou ter artérias coronárias, né, no músculo cardíaco, e por algum motivo pode ser um trombo, né, de sangue, pode ser uma placa de gordura que se formou ali, se rompeu e obstruiu essa artéria, o sangue não chega, o oxigênio não chega no músculo e o músculo morre, tá? É basicamente isso. Então, tem vários fatores aí que podem levar, né, a um infarto, mas é a falta de oxigênio em algum lugar. Então, por isso que ele mata extremamente rápido, tá? Então, sistemas atuam aí de maneira integrada. E aí, em conjunto com esse sistema, né, se vocês quiserem tirar, quem puder, né, tirar um print aqui desse slide sobre o sistema linfático, só tem esse slide, mas assim, ó, em conjunto com o sistema cardiovascular vai ter o famoso sistema linfático, tá? Que é um sistema que é composto por uma rede de vasos também, tá? De vasos linfáticos, que é como se fossem veias, né? Por onde vai correr um líquido. E esse líquido é um líquido que sobra no espaço entre as células, nesse espaço existente. É o líquido proveniente aí do plasma sanguíneo, do plasma do nosso sangue, da parte do nosso sangue. E ele começa a se acumular, né, entre essas células, então esse líquido ele tem que ser drenado para que ele consiga voltar de novo à nossa circulação, né? Esse líquido, então, ele vai formar uma coisa chamada linfa, né, que vai ser rica, então, nesse líquido, né, que sobrou aí no meio entre as células, né, a gente chama de líquido intersticial,
E também vai ser rico em células especializadas em defender o nosso organismo, os famosos linfócitos, são células que defendem o nosso organismo de infecções aí, né? Então, esse líquido ele vai ser coletado, né, pelo sistema linfático e vai circular, né, nesses vasos, até que ele possa fazer o retorno aí para a corrente sanguínea. Só que como que ele vai ser impulsionado, tá? Ele ele vai circular não impulsionado pelo coração, não são os movimentos do coração lá, né? De sístole, que é a contração, depois diástole, que é o relaxamento do coração. Ele vai ser impulsionado pela própria musculatura do corpo, né? Os movimentos musculares, e também movimentos das artérias, de vasos sanguíneos que ficam próximos a esses vasos linfáticos, né? Então, a linfa, o pessoal... Já há muito tempo, isso há muito tempo atrás, já se falava numa espécie de sangue branco, né, um líquido esbranquiçado, rico nessas células de defesa aí, né? Ela vai ser basicamente composta, então, por quem esse sistema aqui, né? Ele vai ser composto basicamente pelos vasos linfáticos, né? E por órgãos, né, como o timo, as tonsilas, né? Enfim, baço, os nódulos linfáticos ou linfonodos, né? Esses linfonodos, eles são como são filtros dessa linfa, né? Que ficam aí associados aos vasos linfáticos. Eles são como se fossem umas espécies de uns caroços que a gente tem ao longo do corpo, e são bastante, eles têm, na verdade, pelo corpo inteiro, mas eles são abundantes em regiões de axila, né? Ou aqui na virilha e tal. E eles vão filtrar essa linfa. E quando o nosso organismo está sob algum ataque, tem alguma infecção, eles começam a produzir muitas células de defesa dentro deles para conseguir atacar e controlar essa infecção. E aí eles acabam ficando bem inchados, tá, esses linfonodos. E aí provoca uma coisa chamada íngua, a famosa íngua, tá? Se algum de vocês já teve, às vezes machucou a ponta do dedão aqui, a ponta do polegar opositor aqui na mão, né? Aí, sei lá, caiu, ele arrancou uma unha. E aí, de repente, passou algumas horas ali, fez um caroço embaixo do braço e aquele caroço estava doendo, ficou dolorido, né? Isso é fruto do teu corpo tentando reagir a uma infecção, tá? Então, a famosa íngua. Basicamente, o nódulo linfático, ele faz essa situação, né? O nódulo linfático faz isso. E aí eu vou ter outros órgãos associados também, né? Nesse sentido de auxiliar o corpo a se defender. Eu tenho as tonsilas, né? Ó, aqui na região das vias respiratórias, e essas tonsilas são especializadas em reagir quando o corpo é afetado por algum invasor, né? Que a gente chama de antígeno, algum vírus, uma bactéria, né? Pode ser nesse sentido. E aí o que vai acontecer? O corpo ele vai ter essa reação aqui, né? Então as amígdalas tem até uma cirurgia que às vezes o pessoal faz, remove, né? Tem muita dor de garganta, na verdade é um erro fazer esse tipo de cirurgia, mas ainda se faz, né? Tem que analisar assim, a questão do custo-benefício, tá? O sistema imunológico fica deficiente, tá? Elas ajudam bastante na defesa. Eu vou ter ainda o timo aqui na região do tórax, né? Então o timo é uma estrutura onde vai acontecer o desenvolvimento, né, de algumas células de defesa do nosso organismo, que participam da defesa, o amadurecimento dessas células, que a gente chama de linfócitos T, né, que fazem aí a defesa. Na frente, quando a gente estudar o sistema imunológico, a gente vai ver um pouco mais aí sobre essas células aí, mas um órgão, então, que faz parte aí do sistema linfático, tá? Tem ainda o baço, que fica aqui no abdômen, né, lado esquerdo aqui do abdômen, responsável por armazenar muitas hemácias, muitas células que têm oxigênio, responsável por reabsorver o ferro que está ali, né? Participa também auxiliando o sistema de defesa do nosso organismo, um órgão bastante irrigado, tá? Lembro que o professor falou para vocês há muito tempo sobre o apêndice lá no sistema digestório. No final do intestino, embaixo ali, lado direito, né? No intestino grosso, tem um órgão que se chama apêndice vermiforme, né? Durante muito tempo o pessoal não sabia muito, pessoas pensavam que era um órgão vestigial, né? E não era atribuído muito uma função sobre ele, de repente era mais uma questão de armazenar as bactérias, né, da flora intestinal, que ajudam no processo de digestão, e hoje se sabe que evidências aí um pouco mais recentes,
que ele parece ter uma função muito similar à função das tonsilas também, né? Parece estar associado à questão de auxiliar o organismo na defesa, tá? Então, extremamente importante. Temos ainda, né, a medula óssea também associada, né, onde ocorre a produção das células, né, entre essas das células aí, de defesa e tudo mais do nosso organismo. Então, esse sistema linfático aqui, né, ele faz a drenagem dos líquidos que ficam nos tecidos entre as células, né, esse líquido vai circular cheio, então, cheio de células de defesa, e ele vai auxiliar, né, o nosso organismo aí a se defender de agentes infecciosos, a se defender dessas doenças, tá? Então, sobre o sistema linfático, é basicamente isso, né? Se alguém tiver aí alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. Pode ficar à vontade, tá? E aí o professor já posta a atividade para vocês. Qualquer coisa também mandem mensagem no privado e do WhatsApp que eu auxilio vocês aí, tá? Angélica, tem alguma pergunta? Tiago, alguma pergunta? Eric Júnior? Enfim, então, se vocês não têm nenhuma pergunta, o professor encerra por aqui. Qualquer dúvida, pergunta, então, no WhatsApp ali. E até a próxima aula.